Nós estamos de volta com o Band Cidade. Nas últimas 24 horas, 42 pessoas em Santa Catarina morreram no estado vítimas da Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais do coronavírus aqui no estado chegou a 5.836, com taxa de letalidade em 1,09%. 3.698 novos casos de Covid-19 foram registrados de ontem para hoje no estado. Agora são 537.036 os casos confirmados da doença, com 509.835 pacientes recuperados e 21.365 casos em acompanhamento, com um acréscimo de 293 novos casos ativos. A ocupação de leitos de UTI está em 78,8%, com 326 leitos vagos atualmente. E a gente começa a ampliar a discussão aqui sobre a pandemia de coronavírus agora com uma entrevista aqui no estúdio do Band Cidade com o secretário estadual de Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro. Secretário, muito boa noite, obrigado pela presença, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Roberto, tudo bem, os ouvintes que nos acompanham. Roberto Azevedo também acompanha, participa da entrevista com a gente. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, secretário. Boa noite. Apenas uma consideração, né? Nós estamos aqui, o secretário está sem máscara, porque estamos preservando, claro, o distanciamento social aqui no estúdio do Band Cidade. Secretário, eu começo perguntando para o senhor sobre a reunião de agora há pouco, né? O senhor vem aqui para o nosso estúdio após uma reunião no Palácio, no Centro Administrativo, com o governador Carlos Moisés da Silva. Qual foi o saldo dessa reunião que pode ser anunciado agora? O objetivo da reunião hoje com o governador foi definir a organização, tornar público, né, a organização do Estado para o início da campanha de vacinação planejada já agora para o início da semana que vem, ou na metade da semana que vem, se os insumos chegarem ao Estado de Santa Catarina. E também definimos nessa conversa a ajuda do Estado ao povo do Amazonas, de Manaus, que está impactado lá pela coronavírus, né? Então, esse foi a nossa conversa do dia hoje. Secretário, nem pensar em chegar na situação que Manaus tristemente está vivendo. Mas nós temos alguns pontos aqui. Domingo tem uma grande reunião com todas as autoridades de saúde pública do país para definir a estratégia logística da entrega das vacinas e tal. É possível dizer em que dia começará exatamente a vacinação em Santa Catarina? Essa é a grande questão do momento, né? O Estado está preparado com a logística para fazer a entrega das vacinas. Nós temos os insumos necessários para as 4 fases estabelecidas no Programa Nacional de Imunização, mas nós não temos ainda a definição nem do quantitativo e nem do momento que essa vacina vai ser descentralizada pelo governo federal. Isso deve acontecer na segunda-feira. Já há um fórum de discussão planejado para as 15 horas segunda-feira. Nós iremos participar deste fórum. E aí deve ser anunciado, então, o momento que vai ser entregue a vacina ao Estado e, a partir daí, nós estamos preparados, então, para fazer essa distribuição para todos os municípios catarinenses. Agora, secretário, em quantas pessoas, em que prazo precisam ser vacinadas para garantir nessa primeira etapa, nessa primeira fase, a imunização da população e ainda a relação disso com a eficácia de cada uma dessas vacinas? Cada vacina tem um percentual de eficácia, né, e de trazer imunização para as pessoas. Nós temos, então, nas 4 fases planejados mais ou menos 30% da população catarinense. Isso depende do número de doses que vai ser disponibilizado para o Estado. Então, a partir do momento que o Ministério começa a fazer essa disponibilização das doses das vacinas, a gente começa, então, a perceber o quantitativo de pessoas que vão ser vacinadas. Mas uma coisa é certa, nós passaremos 2021 envolvidos com vacinação contra o coronavírus, não tenham dúvida disso. O senhor é um médico do serviço público, um servidor público de carreira do Estado de Santa Catarina. E agora o senhor garantiu que tem os insumos, quer dizer, seringas, agulhas e etc. Mas a questão ainda é a seguinte: mostrar para a pessoa que vacinação não significa imunização imediata. Essa conscientização em meio a essas aglomerações que a gente teve, esse festival de gente na rua sem máscara e a menos de 1,5 metro um do outro, preocupa o Estado de Santa Catarina? Sim, a gente tem se manifestado várias vezes que a grande dificuldade que nós temos é justamente nas aglomerações sem as regras sanitárias. São nesses ambientes, nesse momento, que o vírus toma velocidade de contaminação. Então a campanha de vacinação, ela vai nos ajudar, mas nós precisamos entender que isso não muda em nada a nossa rotina. Nós permaneceremos tendo que usar máscaras, fazer o distanciamento, fazer limpeza e lavagem de mãos, principalmente evitar essas aglomerações. E tanto isso é verdade que as aglomerações de outubro, novembro causaram um impacto muito grande no final do mês
E nós esperamos, inclusive, que agora, na segunda quinzena de janeiro, tenhamos o impacto das festas de final de ano. Secretário, o governo tem divulgado constantemente a classificação de risco para o coronavírus, não é? E agora o Tribunal de Contas solicitou informações sobre a eficácia dessa classificação de risco que vem sendo divulgada semanalmente. E tem inclusive prazo para a entrega dessas informações. Como é que o governo vê a importância da classificação de risco, desse mapa atualizado, sendo que muitas vezes a gente vê aglomerações, permissões em locais de risco gravíssimo? Como é que o senhor vê tudo isso? Na verdade, o que nós fizemos foi fazer regramento para as atividades socioeconômicas. Então, a regra ela precisa existir, porque nós percebemos claramente que na falta de regra há, então, a clandestinidade de algumas ações. E é justamente nesses momentos que o vírus acaba causando o seu dano maior, aumentando a sua velocidade de transmissão. Nós temos uma matriz de risco muito bem construída, ela começou em abril desse ano, tem se mostrado eficaz, tudo que ela reflete é a realidade que nós enxergamos dentro do Estado, tanto na ocupação de leitos como na velocidade de transmissão do vírus. Nós não somos o único Estado que tem esse tipo de classificação de risco e ela vai permanecer dessa forma. Nós precisamos ter um indicador para fazer gestão de crise e esse me parece um dos melhores disponíveis, inclusive, no mundo. O senhor poderia deixar claro para nós a questão simples, tem uma lista, pelo menos até agora tem sido divulgado uma relação, um cronograma e também uma lista de pessoas que têm prioridade na hora de vacinação e outras não. Em algum momento há flexibilidade para um município ou o próprio Estado não obedecer essa lista emitida pelo Ministério da Saúde ou convencionada pelos técnicos do setor? Na verdade, não. O Programa Nacional de Imunização ele é muito claro. O governo federal, então, ele disponibiliza a vacina, ele define qual a vacina ou quais as vacinas e também define quais são os grupos prioritários. E é do governo federal essa decisão. Ela eventualmente pode ser tripartite entre federal, estadual e município, mas nunca é individual dos municípios ou do Estado. O senhor teme que estas aglomerações, esses distúrbios, essa falta de uso de máscara, tem algum reflexo em algumas dessas flexibilizações que o senhor citou antes? Retorno às aulas, questão de ocupação de hotéis, realização de eventos? Na verdade, o que nós estamos fazendo é regrar as atividades. A gente não está flexibilizando, que tem uma pequena diferença, né? A gente acaba relaxando um pouquinho quando fala em flexibilização. Mas, com certeza, sim, me preocupa muito o carnaval deste ano, porque o carnaval vai refletir, sim, no início das aulas em Santa Catarina. Nós precisamos estar muito atentos, tem que haver uma consciência coletiva de que essa é uma doença de pessoas contaminando pessoas. E nós precisamos nos cuidar. O governo do Estado, secretário, tem adotado uma campanha até nos meios de comunicação bastante agressiva, né, com uma mensagem muito clara, inclusive utilizou-se de uma campanha que foi veiculada no estado do Paraná. A mensagem precisa ser bem clara para a população sobre a importância de a população, de nós enquanto sociedade, cumprirmos o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras e nos pautarmos pela ciência. Com certeza. Essa é uma doença infecto-contagiosa, ela é transmitida pelo ar e pelo contato próximo. Então, o que a gente está propondo desde o início desse enfrentamento faz sentido. Uso de máscaras, distanciamento, limpeza e lavagem de mãos e superfícies, ambientes arejados e, principalmente, evitar aglomerações que são desnecessárias. Esse é o momento que o vírus se transmite. Nós precisamos entender que isso faz sentido e tem resultado prático. Tem uma perguntinha de política não pode faltar, né, secretário? Neste momento, o governador está fazendo uma reforma no secretariado, ele está propondo a entrada de políticos na estrutura do governo, o que ele não fez nos 2 primeiros anos. O senhor teme perder o cargo, sendo um servidor de carreira e um técnico? Na verdade, a gente teme perder vidas, né, por falta do enfrentamento e falta de estrutura. Nós trabalhamos todos os dias da mesma forma, acordamos já pensando nesse assunto, vamos dormir pensando nesse assunto e chego a sonhar com o combate à pandemia. Então, o cargo ele é um cargo de confiança. Se houver entendimento que há ou não necessidade de mudança, esse é um entendimento do governo, mas nós estamos trabalhando todos os dias da mesma forma e focados em trazer resultado para a sociedade. O senhor falou agora há pouco, no começo da entrevista, sobre a situação de Manaus, que é bastante grave, é caótica, a gente vê nos noticiários aqui na TVBV, na Bandeirantes. Qual é a ajuda específica que Santa Catarina vai enviar para Manaus nesse momento? Lá em outubro, quando nos pediram ajuda, nós encaminhamos 30 monitores cardíacos, né, que eles precisavam desse equipamento
para manter pacientes em terapia intensiva. Neste momento, estamos ofertando leitos clínicos para pacientes semicríticos, aqueles que precisam de oxigênio, mas ainda não estão entubados, porque eles estão com dificuldade de fornecimento de oxigênio. E essa é a oferta que foi feita. Em nenhum momento se falou em trazer pacientes para cá, até porque o tempo de transporte seria um inimigo, não um adversário. Se for possível, nós temos essa possibilidade de receber esses pacientes aqui, sim, com certeza. Mas é uma oferta e a gente aguarda o posicionamento do próprio estado de Manaus, da cidade de Manaus, se vai precisar ou não dessa ajuda. Secretário André Mota Ribeiro, da Saúde de Santa Catarina, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Vamos continuar, claro, muito alertas com tudo que acontece em Santa Catarina relativo à pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, eu peço para as pessoas, cuidem-se. Roberto, obrigado. Bom fim de semana. Até segunda. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, secretário. Obrigado. Boa noite. Vamos em frente com o Band Cidade. A chegada de uma frente fria ao estado deixa o tempo instável neste fim de semana. Confira agora a previsão no Band Cidade. O sábado vai ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Tem risco de temporais localizados no estado, de acordo com o aviso meteorológico emitido pela Ipagre-Ciran. As temperaturas vão estar elevadas em todas as regiões. Na capital, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 27. Em Blumenau, mínima de 19 e máxima de 28. E em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 26. No domingo, a instabilidade persiste com chance de temporais isolados e acumulados significativos de chuva, especialmente no oeste e no meio-oeste do estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões devido à cobertura de nuvens. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Chapecó, variação entre 19 e 23. Em Criciúma, 19 de mínima e 25 de máxima. E em Lages, mínima de 17 e máxima de 21 graus. A seguir tem esporte do Band Cidade com os preparativos dos times catarinenses para o fim de semana de jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Nós já voltamos.